Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Lanús e Fluminense, quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O Tricolor vai com tudo aí em busca de um bom resultado para decidir no Maracanã na semana que vem, na partida de volta. Vamos trazer o jornalista trazendo as últimas informações do Fluminense direto da Argentina. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí trazer as informações, vamos reagir e logo depois eu trago a provável escalação do Tricolor para a partida de hoje. Vamos hablar, Cicinho? Vamos hablar? Sim, sim. Olha só quem está em Buenos Aires para acompanhar o jogaço de hoje entre Lanús e Fluminense. Lucas Herrero já está no ritmo do tango. Eu espero que você já tenha provado uma carne argentina, já tenha se divertido por aí, porque o trabalho vai ser intenso. E estamos aqui na torcida pelo Fluminense. Hola, que tal, muchacho? Hola querida, buenos días Renata, Cicinho, Ronaldo, Edu Dracena, ¿cómo están? Listos para hablar de Lanús e Fluminense? Vamos nessa, bora conversar sobre esse jogo importante de quartas de final da Copa Sul-Americana. Estamos em Lanús, na Argentina, só que um pouquinho distantes da capital Buenos Aires, a cerca de 1 hora, na região da Grande Buenos Aires. Atrás de mim o estádio La Fortaleza, que é o estádio do Clube Atlético Lanús. Nosso cinegrafista Rafael Pinotti vai mostrar o entorno daqui, a entrada social do clube, uma equipe que é conhecida como El Club de Barrio Más Grande del Mundo. Os torcedores do Lanús chamam o Lanús como o maior clube de bairro do mundo, porque realmente uma cidadezinha bem pequena, bastante aconchegante e uma equipe que nesses domínios aqui em La Fortaleza perdeu apenas 2 jogos em 17 nesse ano, 2 vezes campeã argentina, 1 vez campeã da Sul-Americana em 2013 e agora tem esse compromisso diante do Fluminense. Já o Flu, Renata, o Fluminense, ele é a única equipe brasileira que está viva nas 3 competições nacionais, né? Brasileirão em 10º lugar, Copa Sul-Americana nas quartas de final e na semifinal da Copa do Brasil. Vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos, é bem verdade, é claro que o Fluminense vem mesclando a equipe, por isso que perde vários jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, mas para mostrar para vocês que o Flu é o time das Copas mesmo, 3 derrotas apenas das 15 que o Flu sofreu no ano foram em Copas. Uma na Copa do Mundo de Clubes, Fluminense que foi semifinalista da Copa do Mundo, uma na Sul-Americana e uma na Copa do Brasil. Então, das outras 12 derrotas, todas foram em Campeonato Brasileiro, Carioca, apenas 3 derrotas em Copas. Fluminense que chegou ontem a Buenos Aires, na Argentina, com 2 desfalques, Samuel Xavier, que tem problemas na coxa, o Ganso, que está com dores na panturrilha, esses 2 não estarão em campo. O técnico Renato Portaluppi, não queria lembrar disso, viu, Rê? Mas ele foi campeão aqui nesse estádio com o Grêmio, campeão da Libertadores em 2017, Renato vai escalar uma equipe semelhante, a mesma equipe que venceu e se classificou contra o Bahia na Copa do Brasil, meio de campo com Hércules, Martinelli e Nonato, um ataque com Serna, Canóbio e Everaldo. No banco de reservas temos Herman Cano, ele que já tem vários gols nesse ano, são 19, mas é reserva nesse momento. O Cano é torcedor assumido do Lanús, fala que gosta demais do clube porque ele foi formado por aqui, a mãe dele trabalhou no Lanús, no clube do Lanús, ele marcou seus primeiros gols na carreira aqui pela equipe Grená. Ele vai estar no banco de reservas, mas pode ser opção para o segundo tempo. Então, tudo pronto para esse grande jogo de hoje à noite. Primeira partida na Argentina, segundo compromisso no Brasil, no estádio do Maracanã. Hoje, às 9h30, a bola rola para mais ingredientes desse tango maravilhoso entre Lanús e Fluminense. E para saber como que a equipe saiu do Rio de Janeiro e chegou aqui à Argentina, nós preparamos uma matéria especial com o nosso querido Thiago Carvalho. Copeiro. Esse é um dos adjetivos mais utilizados para descrever Renato Gaúcho. Não à toa, o técnico tricolor tem um extenso currículo de títulos em competições mata-mata, desde os tempos de jogador. Mas é o trabalho à beira do gramado que surpreende.
Esse ano, Portaluppi avançou com o Fluminense até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, deixando para trás equipes como a Inter de Milão. Na Copa do Brasil, já está classificado para a semi em dezembro e agora quer trilhar o mesmo caminho na Sul-Americana. Logo mais, a equipe carioca inicia as quartas de final contra o Lanús, em Buenos Aires, depois de poupar a equipe no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. No final de semana, a tendência é que Renato repita os jogadores que eliminaram o Bahia na Copa do Brasil por 2-0. Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na dupla de zaga, com René fechando o setor defensivo. Meio de campo formado por Hércules, Martinelli e Nonato, com Serna, Canóbio e Everaldo mais à frente. As únicas baixas são Samuel Xavier, que segue o tratamento de lesão grau 2 na coxa, e Paulo Henrique Ganso, que deixou o campo sábado com dores na panturrilha. Os dois sequer viajaram para a Argentina. Do outro lado, o Lanús sofre com uma sequência de lesões, o que prejudicou o rendimento recente da equipe, com apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. Essa conquistada justamente sexta-feira no Campeonato Argentino contra o Independiente Rivadavia por 1-0 e com a escalação que deve ser replicada logo mais. A equipe que tem jogado as Copas tem jogado bem, tem conseguido bons resultados, seja no Maracanã, seja fora. É mais um jogo, é umas quartas de final. A gente sabe o quanto é importante, o quanto é difícil, mas é uma partida de 180 minutos. Então a gente procurar sair de lá vivos, procurar sair de lá com um bom resultado, para que aí sim, na outra terça-feira, a gente possa decidir aqui dentro do Maracanã, em frente à nossa torcida. Olha só, já pensou Renato Gaúcho campeão da Sul-Americana com o Fluminense? Garantido na Libertadores, com... sei lá. Se bem que, né, vai fazer o quê, né? Só me eliminou da Copa do Brasil, mas já superei, viu? Já? Médio. Ah, bom. Ronaldão, a parte boa é que você se deu bem, né? Porque ele foi com reservas no final de semana, o Corinthians ganhou no Rio de Janeiro e o Fluminense mostrou que tem o foco, a concentração toda neste duelo com o Lanús. Foi, esse embate de sábado, as duas equipes, o Fluminense poupando e o Corinthians com o time praticamente também, tudo no departamento médico, né? Mas a verdade é que ele fez o certo, porque, querendo ou não, não é fácil para o jogador sair de uma competição como foi e já bater de frente com esses caras, porque vai ser um jogo difícil contra o Lanús. É uma equipe bem montadinha, uma defesa nessa competição não está sofrendo muitos gols a do Lanús. Ele vai ter que jogar muita bola para sair com um bom resultado e voltar vivo. O importante é isso, estão na cabeça dos jogadores. E você também tem o Thiago, você também tem o Fábio. É uma fonte segura na defesa do Fluminense também. Então, acho que o Fluminense deve conseguir um bom resultado hoje, tipo 1-0, que dá para voltar vivo e em casa conseguir essa classificação, porque o time do Fluminense é um time que gosta de jogar, sabe fazer gol e tem um baita treinador. Pode falar o que for do Renato, mas ele é um cara que manja, protege o grupo dele, sabe também, como é que fala, ele tá sabendo mesclar o time dele. Que não ele mexe perder. Bem as peças, ele sabe titulares, mexer, ele sabe reservas. Mexer no caldo, E ele mostrou isso no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Agora, Cecinho, tem um detalhe. A experiência mais recente do Fluminense em mata-mata é boa. É na Copa do Brasil, saiu perdendo de 1-0 para o Bahia e na volta fez o resultado no Rio de Janeiro. Então, se de repente até for derrotado por 1-0, o Fluminense ainda tem bastante munição para no Rio de Janeiro garantir uma classificação. Tem, Renata, tem sim, mas eu acredito que é um resultado que não passa pela cabeça do Renato, não. Até porque nós estamos falando de um time argentino que jogar contra esses caras, quando eles estão em vantagem, a gente conhece aquela famosa cera, eles ficam caindo toda hora, então pode enfrentar uma maior dificuldade. E acredito que o Fluminense tem time para ganhar lá do Lanús. O Lanús não é a equipe a ser batida, mas sim o Fluminense. Então acredito que vai ser um jogo, como o Renato deu em entrevista aí, que quer voltar vivo, mas acredito que vai ser um jogo com cautela, porém o Fluminense buscando o resultado, porque tem totais condições de vencer fora também. Estou sendo muito otimista, Marcelo e Eugênio, qual que é o ambiente
o quanto tem aí de o maior time de bairro do mundo pela frente contra o Fluminense, hein, Marcela? Pois é, eu olhei pro Eugênio na hora, Bruno, e falei assim, será que é outro meme que a gente não tá sabendo? Bom, quartas de final, primeiro jogo de quartas de final. Acho que não, Bruno. Acho que você não está sendo muito otimista, não. Acho que você está sendo bem realista em pensar em um Fluminense na semifinal da Copa Sul-Americana. Até porque é um Fluminense muito focado nas Copas. E é um Renato Portaluppi que sabe jogar essas Copas muito bem. Falávamos na última entrada que ele tem agora todos os seus jogadores à disposição. Ele não utilizou os seus principais atletas na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, justamente para isso, para que os atletas, para que os jogadores estejam descansados. Afinal, é um Fluminense que joga a cada 3 dias, é um Fluminense que está em 3 competições. O Renato adora repetir isso, mas é a verdade. Ele precisa, em algum lugar, em alguma competição, começar a poupar esses jogadores. Como não deu para poupar em Copa do Brasil, ele teve de poupar em Campeonato Brasileiro. Agora fica mais tranquilo, porque a Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro e ele fica agora administrando essas 2 competições, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Olhando pelo lado do Lanús, Eugênio, temos um Lanús muito empolgado, mordido, porque também foi eliminado, agora foi eliminado da Copa da Argentina e vem de uma vitória no Clausura. Está empolgado e quer chegar ao ponto que chegou no ano passado na Sul-Americana, que foi uma semifinal também. Fez promoção no valor dos ingressos. O ingresso mais caro custa o equivalente em reais a R$ 54. Esse para o que não é sócio. Os sócios pagam bem menos do que isso. A ideia é encher o estádio, fazer uma grande festa, empurrar o time para tentar a classificação, que não será uma surpresa, né? Esse Lanús, a gente viu agora há pouco o retrospecto do Fluminense em Sul-Americana, já foi campeão da Sul-Americana em 2013, derrotando, aliás, foi nesse mesmo estádio, né? A Ponte Preta no jogo final, foi semifinalista no passado e foi finalista em 2020, quando o técnico era o Zubeldia e perdeu para o Crespo, que era o técnico do Defensa e Justiça. Então, é um time que, apesar de não ter esse nome todo, é um time que, em Sul-Americana, está sempre chegando. Sabe os caminhos, conhece os bastidores e precisa ser respeitado. Eu acho que tem nada a ganho, não. Tem que jogar os 2 jogos no seu nível máximo de exigência de competição para buscar a classificação. Não tem nada a ganho, mas os torcedores, a imprensa aqui fala muito sobre um Fluminense favorito, um Fluminense que é mais time, um Fluminense que fez uma super Copa do Mundo de clubes. Fala-se muito sobre isso, inclusive lembrando também o mês de julho. É isso mesmo? É um Fluminense muito favorito? Não. Repito, é um jogo que terá que ser jogado. O Fluminense é um time que encontrou um padrão de jogo muito em cima da sua intensidade, da sua organização para marcar, para tirar a bola do adversário. Um jogo que se assemelha muito ao futebol praticado hoje aqui na Argentina, que é um jogo de pegada, de luta, de disputar espaço, não deixar espaço para ninguém. Sobrar um pouco mais para a técnica, acho que o Fluminense vai ter. Mas do lado do Lanús também tem alguns bons jogadores, como o Marcelino Moreno, que já esteve no Brasil, foi bem, embora tenha sido eliminado, o Coritiba ele não foi o culpado, mostrou que tem qualidade de bola, o Walter Bou no ataque. Tem outros jogadores interessantes que precisam ser respeitados, até porque é um clube que revela muita gente. É uma canteira muito farta. Entre os vários jogadores revelados pelo Lanús, um está fazendo sucesso no Palmeiras, Flaco Lopes, e um no Fluminense, Germán Cano. Pois é, Germán Cano, que é cria, né, do Lanús, do bairro, e vai estar em casa e, claro, que quer mostrar o seu futebol também para os seus vizinhos, assim podemos dizer. Vai conseguir mostrar? Se o Renato der espaço para ele, talvez. Pois é, veremos se ele vai ter esse espaço no segundo tempo. Bruno, devolvemos para vocês, então, aqui de Buenos Aires. Daqui a pouco voltamos, porque vamos falar mais ainda de Palmeiras e River. E hoje, então, 9h30, tem Fluminense e Lanús, Lanús e Fluminense. Vocês podem continuar na conversa com a gente, tá? O Rafa também está aqui para a gente falar bastante, então, do Flu. Daqui a pouco a gente fala, claro, de Palmeiras e River. Eu estou vendo essa tela aqui que eu mesmo pedi, eu quero eu mesmo me criticar. Tá bom. Próprio pedido, se vocês permitirem. Você tá demais. Então, vamos lá, é sempre importante. Não, vocês têm que me ajudar. Fluminense jogando com 3 volantes ou menos. Então, com 3 volantes titulares, foram 14 jogos. O aproveitamento de 45%. Com menos de 3 volantes, 25 jogos e 65%.
Então eu olho a tela e vou falar assim, então tem que jogar com menos de 3 volantes. Tá, mas espera aí. Me ajudem. Passou a jogar com 3 volantes quando o Arias saiu. No Mundial. Não, no Mundial antes. Ainda com Arias. Já no Mundial, ainda com Arias. Foi ali que o Renato encontrou uma forma de você 3 zagueiros e 3 volantes. De você competir com grandes equipes, né? E depende do nível de enfrentamento. Mas contra o Borussia. Mas não, perfeito. O recorte do Mundial funciona pra mim. Tá bom. Porque é o seguinte, ele tem um aproveitamento melhor quando ele tinha menos volantes ou áreas e quando tinha o campeonato estadual. Sim. Então, a tela não responde se o problema tá com 3 volantes ou 2 volantes. Sim. Mas responde se está com a solução? Sim. É isso que eu pergunto pra vocês. Sim. É a solução ter 3 A pergunta é volantes? se você ficou saciado, né, Bruno? Você ficou satisfeito com a tela que você pediu? Não, eu tô interpretando os números. Os números dizem o que você Isso, quiser. exatamente. Certo? O Cláudio Karsug me ensinou uma vez, viu, Eugênio? Se a gente vai numa pizzaria, Grande Karsug. a pizza tem 8 pedaços. E eu e você, Mário. Aí eu comi os 8 pedaços, e estatisticamente eu comi 4 e você comeu 4. Tá. Então os números a gente manipula como a gente quer. Estatisticamente, é. Mas a questão não é essa. A questão é com 3 volantes ou com 2 volantes? Rafa, você. Queria uma pizza. Olha, Bruno, O Fluminense rende melhor com 3 volantes. Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque... E, aliás, é importantíssimo esse tema aqui, porque ele remete ao conceito Renato Gaúcho de futebol. As pessoas têm uma tendência a achar, com base no que vimos o Fluminense de 2008 fazer, o Grêmio, campeão da Libertadores de 2017 fazer, que o Renato, por ter sido atacante, gosta do futebol faceiro, voltado ao ataque. Isso é meia verdade. Ele gosta de times assim, quando ele tem jogadores que entregam para ele segurança para ter uma metodologia ofensiva. Quando ele não tem jogadores confiáveis do meio para frente, ele não tem nenhuma cerimônia em colocar 3 zagueiros, 3 volantes. Houve uma época no Vasco, quando o Vasco estava naquelas campanhas de 2005 e tal, 2007, para não cair no Campeonato Brasileiro, em que ele chegou a botar o time jogando num esquema 3-6-1. E o centroavante era o Anderson, que ninguém lembra mais dele. Então, assim, o Renato não faz cerimônia para esse tipo de coisa. O Fluminense ganhou equilíbrio com os 3 volantes, porque não são apenas os 3 volantes. São os 3 volantes que possibilitam forçar o jogo pelos homens de lado, que viabilizam uma segurança sem a bola para o Fluminense utilizar bastante os seus pontas, né? Circunstancialmente, na maioria dos casos, Canóbio e Serna, e tem algumas opções no banco de reservas. O Fluminense mostrou no campo que precisa jogar assim. E como competição de mata-mata, é o que se diz por aí, é para vencer, não é para você dar espetáculo. Para o Fluminense jogar na Sul-Americana contra o Lanús, na Argentina, 3 volantes, check. Bruno. Oi, fala, Marcelo e Eugênio aí da Argentina. E são 3 volantes, só para pontuar, são 3 volantes que têm qualidade para chegar na frente. Nonato chega, sempre chuta muito de fora da área, Martinelli é a mesma coisa. E o Hércules, no próprio Mundial, apareceu fazendo gols decisivos. Então não são aqueles volantes que só sabem destruir. Quando é necessário que eles joguem, eles sabem chegar no ataque com qualidade e finalizam. Normalmente muito bem a sua jogada. E tem uma coisa, Bruno, o Renato, ele precisa se defender dessa formação de 3 volantes desde que ele começou a utilizar, mesmo entregando resultados. Então, ele sempre é perguntado em todas as entrevistas coletivas. Na última entrevista, ele falou sobre isso. Ele falou, olha, eu não tinha toda a pressa do mundo na partida contra o Bahia. Eu sabia que em algum momento a gente ia conseguir organizar o time, mesmo com 3 volantes, atacar e fazer um gol. Até porque na primeira partida a gente tinha jogado melhor do que o Bahia, isso na Copa do Brasil. Então, ninguém estava com essa afobação toda. O que a gente não podia, o que não podia acontecer era levarmos um gol. Então existe esse pensamento também do Renato aqui na Argentina. O que é que não pode? Não vamos voltar com uma derrota. Voltando com um empate para decidir no Maracanã. Ok, vamos lá. É aquela coisa, ninguém tem essa afobação toda para definir o jogo já na primeira partida. Todo mundo quer ganhar, mas fazendo outra crítica à tela do Bruno. Às vezes o empate tá de bom tamanho, pode classificar o time. Afinal, tem mais 90 minutos. E outra coisa, existe essa dúvida, Marcela, ou não? É só uma questão do torcedor criticar, gostar ou não gostar? Porque me parece que o Renato tá muito seguro no que está fazendo. Muito seguro. O Renato não tem nenhuma dúvida do que ele quer e do que ele vai colocar em campo logo mais. Principalmente início, jogando né? fora de casa. De início, logicamente. Aí depende do que acontecer do jogo. As coisas vão mudar. acontecendo. Ele vai entrar com 3 volantes, é isso que ele tem defendido, é assim que ele está gostando de jogar e é assim que ele tem apresentado resultados nas Copas também, Gênio. É isso. É um time que é muito intenso e aí ele pode fazer isso. Desgastar o adversário no primeiro tempo com a intensidade dos 3 volantes e no segundo entender que, opa, tá de repente na hora de botar um pouco mais pra frente. Sim. E aí ele pode botar o Acosta,
pode botar vários jogadores diferentes. Sobre o Fluminense, um ponto importante apenas. A gente está aqui debatendo e até o nome foi citado, mas ninguém está dizendo que, nossa, o Arias foi embora e o Fluminense despencou. Sim. Isso é muito importante e isso é mérito do Renato. E o Ganso não está à disposição, tá? Ele nem viajou aqui para Buenos Aires. A gente estava brincando, né, Jailson, que se o Renato pudesse, acho que o calendário dele era segunda a sexta, sábado e domingo de folga, futevôlei, né? Sim. Não disputa o Campeonato Brasileiro, segunda a sexta ele disputa as Copas e tá lindo. Copas e tá lindão, pô. Não seria Eu o ideal? fecha, Eugênio. Eu fecho. Entre um jogo de futebol e outro, rede. Não é, então? Tira qualquer possibilidade de rebaixamento, né, de Campeonato Brasileiro. Isso. Congela ali a situação do Fluminense no E campeonato. vai tá forte ótimo. nas Copas. Exatamente. Agora, em qual Copa ele tem mais chance, Mário? Do Brasil Eu acho ou que na Sul? Sul-Americana. Na Sula? Eu acho que Mesmo tem estando ainda desgaste numa de fase viagem, anterior? né? Tem desgaste de viagem. Toda essa questão, é aquilo que você falou, jogar para o final do ano a Copa do Brasil, a gente não sabe o que até lá vai acontecer. A gente está falando de um Fluminense saudável, só abaixo, né, do Samuel Xavier, provavelmente, também do Ganso, como a Má falou, que nem viajou, mas um Fluminense saudável, com os seus principais jogadores, com muitas possibilidades de avançar agora na Sul-Americana. Eu acho um caminho viável para o Fluminense, a Sul-Americana. O Rafa, Posso O discordar? torcedor quer as duas, hein, Bruno? Peraí, o Rafa não concorda com o quê, Rafa? Não concordo com a opinião da Mari, respeitando sempre a opinião da minha companheira, a Mari Pereira, mas não concordo. Eu acho que para o Fluminense é muito mais acessível a Copa do Brasil pelo adversário. É um Vasco que a gente sabe que não tem consistência, regularidade. É óbvio que nós estamos falando disso com o que nós estamos vendo hoje, né? Dia 16 de setembro. Até dezembro, faltam praticamente 3 meses e muita coisa pode acontecer até lá, envolvendo os dois times no Campeonato Brasileiro. Porque é bom que se diga o seguinte, o Fluminense está muito bem nas Copas, mas não está matematicamente seguro no Campeonato Brasileiro. Isso não pode ser perdido de vista, porque a competição ela é cruel. Ano cair. passado, o Clube Atlético Mineiro, finalista da Libertadores, eu também acho que não. Mas ano passado, o Clube Atlético Mineiro, finalista da Libertadores, chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com risco de queda. Então, é uma competição que nós temos que respeitar sempre e o Fluminense sabe muito bem disso, né? O Renato, no fundo, sabe muito bem disso. Mas eu acho que é muito mais fácil a Copa do Brasil, pelo adversário que é, por estar numa fase à frente. Então, assim, entendo perfeitamente os argumentos que a Mari trouxe, mas se o Fluminense tiver que apontar qual dos dois caminhos é o mais viável, a Copa Sul-Americana tem quebra-molas, que vocês chamam de lombadas aí, né? A Copa do Brasil tem apenas jogos, que o Fluminense em condições normais chega até a final. A Copa do Brasil, posso pelo amor de discordar? Deus. A Copa do Brasil, olha o tamanho da lombada, que é um clássico. Olha o tamanho da lombada, que é uma final, hein, Marcela? Contra o Cruzeiro ou contra o Corinthians? Jogado lá para o final do ano também. É isso, exatamente. Posso discordar também, o Rafa, lá hoje, com todo respeito, mas pensando em Sul-Americana, você pensa no Galo. Claro, é um super adversário se eles chegarem, né? Se eles forem em frente. Mas olha a Copa do Brasil, você tem um super clássico e depois Corinthians ou Cruzeiro na final. Eu tô como a Copa mais acessível para o Fluminense, a Sul-Americana. Mas, Marcela, a gente aqui tem contato com torcedores do River, do Boca, do Palmeiras e também do Fluminense. O torcedor do Fluminense quer as duas Copas. Tá, as duas para ficar, né, completamente cheio, satisfeito, mas querer todo mundo quer, né? O torcedor do Flamengo quer a Libertadores e quer o Brasileiro. O do Palmeiras também quer. Dá para conquistar as duas, Eugênio? Né? Eu queria tanta coisa. Também. Mas dá para ele conquistar as duas? Eugênio? Caiu meu retorno agora. O Bruno perguntou se dava para conquistar as duas, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Dá. Por que não? Assim? Dá. Acho que nisso aí, o grande desafio é o que estava sendo dito. É ele fazer o time alternativo que joga o brasileiro ser mais consistente. Que esse time entregue mais resultados e que permita ao Renato continuar poupando os titulares para jogar as Copas. Aí dá para tentar chegar assim. Por enquanto mas tá isso não dando, não existe entregar. nenhum risco de queda. Se isso não acontecer... Mas por enquanto dá. Só para pontuar uma coisa. A Copa do Brasil já foi, pô. Já foi o quê? Já era um no final do desenho. ano, é isso. Então não tem essa... Agora. Precisa... Não tem essa questão de 3 competições. Agora. tem. Agora o Renato... O Renato é o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Agora, por exemplo, é jogar contra o Lanús, né? Hoje, depois na semana que vem, jogar lá contra o Lanús
e, estando tudo certo, focar no Campeonato Brasileiro para depois jogar a Sul-Americana novamente. Eu acho que no Brasileiro, o único Então risco... vai ter um intervalinho. Então, assim, ele só... Realmente, eu tô com o Rafa Martins no sentido de não pode jogar o Brasileiro pra lá, né? Não mas pode jogar mim, pra lá. Ele não pode jogar, não por conta do rebaixamento. Ele não pode jogar por conta de não acontecer o que aconteceu com o Atlético. Não, de ficar por causa fora do rebaixamento? Também. E também pra não chegar na última rodada, por exemplo, pô, tendo que Você brigar contra o menospreza a rebaixamento. possibilidade de rebaixamento, é isso, Bruno? Do Fluminense? Não menosprezo. Eu garanto que o Flu não cai. Isso. Tá bom, eu respeito a sua bola de cristal. Você é o pai Vicari. Eu respeito as entidades que te ajudam, te auxiliam nesse processo de projeção de resultado. Eu nem vou, jamais eu vou entrar nessa seara. Mas eu não menosprezo. Ele é muito bom, cara. Ele é eu não muito desafio bom. o Campeonato Brasileiro. Eu não consigo menosprezar o Campeonato Brasileiro porque a gente sabe o que esta competição significa. Aí eu vou querer fazer um contraponto. Não, me permita, Bruno. O Flu tá com 28, só para passar aqui, assim, né, pro torcedor. O Flu é o 10º colocado, tem 28 pontos. Ele tem 6 pontos a mais que o Vitória, que é o primeiro que tá na zona do rebaixamento. Tá Brunão. Faltam 17 para chegar a 45. É uma maquiagem. É só importante dizer isso. Chama a maquiagem. Eu queria fazer uma provocação, Eugênio. Maquiagem pra retocar aqui, que o amizade tá arrependido do que ele falou. Peraí, peraí, uma informação importante. O Bruno tá suando de medo agora. 6 pontos com 2 jogos a menos. Tá tranquilo, então voltou a ficar tranquilo. Sim, mas tem que jogar. Mas tem que jogar. Se eu jogar menos também não funciona. Eu te apoio. Cortei o Rafa. Peraí, hoje vai falar também. Mas tem uma coisa, Rafa. Fala, tem uma coisa. A Copa do Brasil é no final. O Campeonato Brasileiro já vai ter passado. É isso. E aí tá pensando depois. São 2 competições. Você consegue focar numa Sul-Americana. Se começar a apertar em Campeonato Brasileiro, vamos ajeitar aqui no Campeonato Brasileiro também. Tô contigo, Bruno. Não precisa nem suar. Marcela, Bruno, o Rafael... Ele tá coçando para falar, ele não quer falar, mas eu vou falar. Ele caiu. Qual é a preocupação toda? O Renato, em 2008, estava na final da Libertadores com o Fluminense, e ele não gosta que isso seja lembrado. E ele falou, o Fluminense vai ganhar a Libertadores e vai brincar no Brasileiro. Aí foi. O Fluminense não ganhou a Libertadores. Eu nem cheguei a esse ponto. Despencou no Brasileiro. Depois, ele, Renato, foi demitido do Fluminense e foi rebaixado naquele mesmo Brasileiro com o Vasco. Então, o Renato não gosta dessa memória. É outra. E eu acho que o respeito do Rafael passa também por essa percepção. Claro. Mas é lógico, cara. É institucional, é esportivo. A pergunta é a seguinte, Eugênio Leal, Marcelo Rafael, vocês que estão aí em Buenos Aires, que citaram, né, o contato que vocês estão tendo com os torcedores. Perguntem aos tricolores que aí estão se eles trocariam, né, a situação, oferecendo a ele o seguinte cenário. O Fluminense ganha uma das Copas, mas cai no Brasileiro. Não. Você prefere se manter no Campeonato Brasileiro? Então pronto, gente. Mas existe sim, matematicamente existe sim. Lógico que sim. O Fluminense tem que Mas pontuar. Não está condicionado a outra. O Fluminense está ainda... Claro que não, obviamente, isso não é possível no futebol. Rafael, eu tô entendendo o que você está falando em relação à possibilidade de rebaixamento. Mas a questão das 3 competições, você não entende também que uma delas já foi? Que a Copa do Brasil é só em dezembro? Eu concordo com você nisso. Então, eu concordo plenamente com você. Eu só acho que a gente não pode... Eu só acho que não há nada, racionalmente, não há nada que assegure ninguém em sã consciência. Olha a minha ousadura, como diria o Felipe Melo. Não há nada que assegure ninguém que o Fluminense não vai cair, viu, pai Vicari? O Fluminense tem que fazer 17 pontos. E esse time do Brasileiro não dá essa garantia. Esse time que enfrentou o Corinthians sábado aqui no Maracanã não dá essa garantia. Mas é isso que vai... Eu acho, né, assim... Então não tem como adivinhar, mas justamente por só ter agora a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, não vai mais precisar tanto desse time. Time do Brasileiro. Ele vai ter que usar. Conhecendo o Renato. Pô, mas quando tiver Sul-Americana, ele vai poupar no Brasileiro. Mas aí tem muitas outras rodadas. Mas agora são menos datas até, beleza, vão ter esses 2 jogos, e aí geralmente só vai para daqui a um mês. E nesse daqui a um mês, sei lá, 6, 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. E aí em 6, 7 rodadas ele vai com o time da Copa do Campeonato Brasileiro. Se ele conseguir fazer uma boa gordura por já, seria interessante mesmo. E assim, é que olhando os jogos, é verdade que o Rafa falou, né? Esse time, o time totalmente reserva do Fluminense desinteressado, é claro que ele pode ter problema. Porque foi agora por Claro, mas assim, você tem os times que estão jogando nesse momento. E tem o foco também, né? Como é, Eugênio?
Tem o foco. Tem o foco. Como você vai jogar o brasileiro? Mas, assim, tem os vai botar o time titular no brasileiro, mas esse time vai entrar com a cabeça totalmente ligada no Campeonato Brasileiro. Isso é importante também. É que tem mas tentar manter esse foco. Mas aí entra o que o Rafa tá falando, pô. Aí entra o que o Rafa tá falando. Não tem como você entrar tranquilo no Campeonato Brasileiro se você tá ali no meio da tabela. É o Renato virar pros caras e falar, ó, rapaziada, atividade aí que o Campeonato Brasileiro não terminou, não. Foi o foco pós-mundial que o Fluminense não então, sim. Mas assim, ó, datas de Sul-Americana. De jogos sem vencer, lembra aquela sequência? Sim, lembro. Foram 6 jogos. Ali foi o impacto imediato do Ares. Exatamente. Só o Marcela passando aqui o seguinte, ó, o Fluminense, então, ele tem 6 pontos a mais que o primeiro que tá na zona do rebaixamento, mas ele tem 2 jogos a menos. Sim. Os jogos a menos são um em casa contra o Ceará. Tá, acessível. Que é o confronto direto, porque o Ceará tem um ponto a menos. Sim. E o outro jogo é contra o Mirassol em São Paulo. O Mirassol em São Paulo ainda não perdeu. Não. Então é um jogo mais difícil. Pode concluir daí, Marcelo. Perdeu o Flamengo, não? Não, e pensando em número de datas Só mesmo, Mirassol né, e Flamengo em relação não perderam em casa a ainda Campeonato Brasileiro. Pois é um jogo muito difícil. Mas assim, ok, 3 pontos a mais nesses 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Já, a distância já sobe para 9, né? Não sabemos como é que também o Vitória vai evoluir no Campeonato Brasileiro. Mas pensando em datas de Sul-Americana, tem agora essa partida que já teve no Campeonato Brasileiro o time que foi poupado. E depois tem mais Tem o próximo jogo agora. jogos, mais 4 datas. Próximo jogo do Brasileiro também ele vai poupar e depois mais 2 para poupar lá quando tiver semifinal. E depois a final em jogo único. Mas a final jogo único ainda deve remarcar alguma rodada, caso o Fluminense chegue lá, alguma rodada do Brasileiro. Só para encerrar da minha parte, Bruno, pessoal, falei aqui de uma memória triste do Renato de 2008. Ele hoje vai ter uma memória feliz. É verdade. Porque ele volta ao La Fortaleza, Ciudad de Lanús, onde ele foi campeão. Aí ele ganhou a Libertadores de 2017 com o Grêmio, nesse estádio onde joga hoje. Pois é, tem isso também. Ou seja, o Renato vai chegar lá, vai ter o gatilho, tá? De que foi feliz e ele soube que foi feliz ali. Para fechar esse assunto, só para pôr uma pimentinha aqui. Mas? Próximo jogo do Fluminense é contra o Vitória. Tá precisando. Em Salvador. Só aqui, ó. É em Salvador contra o Vitória, que é o primeiro time que está na zona do rebaixamento. Valeu, vou me despedir de todo mundo? Não, fica o pessoal aí. Não, vou me despedir de todo mundo também. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Lanús e Fluminense, direto da Argentina. Tricolor vai com tudo aí em busca de um bom resultado. Agora, deixa eu trazer aqui a provável escalação do Flusão, que o Campinho aí do jogo aberto colocou, pra gente analisar juntos aqui. O time vai com Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva, um monstro, e Freitas na zaga, com René na lateral esquerda, dupla de volantes Hércules e Martinelli, com Nonato como meia de ligação, na frente Canóbio, Serna e o Everaldo. É a provável escalação do Flusão para o duelo de hoje pela Sul-Americana. E aí, torcedor, concorda com essa escalação ou mudaria alguma peça? Deixa nos comentários aí a sua participação. Sua participação, ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.